Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui no canal YouTube do Instituto de Estudos Avançados da USP. A gente se reúne aqui agora para realizar uma atividade online do grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento, ligado ao Instituto de Estudos Avançados da USP e liderado pela professora Marina Massimi. O nosso grupo de pesquisa, ele nasceu e desenvolve atividades a partir da necessidade de valorizar e preservar monumentos e documentos ligados à história do país e a importância que o conhecimento científico e patrimonial tem para a história cultural brasileira e, em certo sentido, também latino-americana. Nesse sentido, então, a gente realiza atividades periódicas para a divulgação do conhecimento científico ligado aos temas tempo, memória e pertencimento. Na atividade de hoje, a gente vai realizar uma conversa com a professora Maria Andréa Pinheda sobre as influências da neoescolástica no desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão no contexto argentino e brasileiro. A nossa convidada, como eu disse, a professora Maria Andréa Pinheda, é licenciada e doutora em psicologia, professora de psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade Nacional de São Luís, na Argentina, e é pesquisadora também do CONICET, do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, na Argentina. A Andrea tem ampla experiência em pesquisas em história da psicologia e estabelece já há bastante tempo diálogo com pesquisadores brasileiros e de outros países sul-americanos. Depois da fala da professora Andrea, a gente vai ter um momento de debate e de perguntas, enfim, que vai ser mediado pela professora Raquel Martins de Assis, que é psicóloga graduada em psicologia pela Universidade de São Paulo e doutora em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua como professora. Raquel, dentre outras atividades, também integra o grupo Tempo, Memória e Pertencimento. Caso vocês que estão nos assistindo queiram encaminhar algum tipo de pergunta ou comentário, durante toda essa transmissão, a gente vai receber pelo e-mail iearesponde@usp.br. O e-mail também está aí no rodapé do vídeo também. É, esse, esse evento, né, essa atividade que a gente está realizando para além do momento de discussão, é uma possibilidade de aproximação entre pessoas que estão interessadas em entender a relação entre o pensamento neoescolástico, a psicologia e a educação no final do século XIX e ao longo do século XX. Então, quando a gente pensa no contexto argentino, quando a psicologia dava seus primeiros passos de institucionalização, o debate a partir do pensamento neoescolástico empreendido por pensadores e intelectuais católicos foi fundamental para a institucionalização de diferentes campos científicos, dentre os quais o da psicologia. A ideia, então, é a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a Andrea desenvolveu e desenvolve, tentando entender como isso se deu no contexto argentino. Em seguida, a partir do debate da nossa conversa, a gente vai estabelecer, não sei se comparações, mas enfim, debater semelhanças e diferenças com o que se deu aqui em contexto brasileiro no mesmo período, tá certo? É isso então, caso alguém queira encaminhar perguntas, lembrar lá do e-mail iearesponde@usp.br, e aí eu passo agora direto a palavra para a professora Maria Andréa Pinheda, a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite também. Boa tarde, muito prazer, e agradeço muito pelo convite. Eh, eu estou muito engraçada hoje de conhecê-los e de compartilhar esta fala com vocês. Em, Peço desculpas por meu portunhão, mas vou tentar falar com a maior clareza possível e também acho que é muito bonito procurar ultrapassar as barreiras idiomáticas para pensar juntos, refletir juntos. Então, vou procurar agora compartilhar um, uns slides para facilitar a conversa.
eu vou falar das influências da escolástica na psicologia como ciência e profissão argentina para promover algumas discussões e comparações com o Brasil. Como todos têm conhecido, na chegada do século XX, o positivismo estava em seu apogeu no campo intelectual e político, não somente argentino, mas acho que todos os países da Sul-América. E o positivismo foi um pensamento muito importante para o desenvolvimento da ciência local, da psicologia local, e, e as instituições políticas na Argentina, por exemplo, educação, saúde, trabalhos, estavam sendo organizadas. E nesse contexto, a ciência moderna, a psicologia moderna foi organizada também. E os novos projetos, discursos e práticas foram legitimados ao circularem em instituições estatais. Elas exigiam uma organização racional num processo de secularização crescente e o materialismo subjacente a uma suposta psicologia sem alma parecia vir da Europa, colocando em crise os modelos até então vigentes numa cultura em que o cristianismo havia deixado suas marcas profundas na antropologia filosófica. Por exemplo, alma, consciência, personalidade, processos e atos psíquicos tornaram-se objetos de disputa. Os novos discursos modernizadores minaram os vínculos da nova ciência psicológica como campo religioso. No entanto, de forma muito disruptiva, observou-se um processo de entrelaçamento entre a psicologia científica e a Igreja Católica durante a primeira metade do século XX. Não? Isso merece nossa atenção hoje e é o que eu vou tentar falar com vocês. Primeiro, eu quero mostrar o período em que vamos a falar. O período começa nos fins do século XIX e finaliza a meados do século XX. E há dois acontecimentos muito notáveis que marcam esse período. Primeiro, em 1879, como Papa Leão XIII, que ele fez um chamamento para a renovação do pensamento católico na encíclica Aeterni Patris. Lembrem-se que o Papa Leão XIII foi o que iniciou um movimento de fala, de conversa com distintos setores sociais da doutrina social da Igreja, como o mundo do trabalho, né, Rerum Novarum, né? Mundo científico, muitas instituições modernas que precisavam dos princípios católicos para sua organização. Então, Papa Leão XIII, em 1879. E Papa Pio XII, em 1958, com uma série de discursos sobre psicologia da pessoa humana, princípios éticos, e a mais importante que agora queremos refletir é o discurso aos participantes do Congresso Internacional da Psicologia Aplicada, organizado pela IAPI, a International Association of Applied Psychology, em Roma, que foi um sucesso muito importante para a história da psicologia na Europa. Então, esses dois discursos mostram situações muito curiosas. Por que foi importante o discurso do Pio XII? Porque nesse discurso, o Pio XII apoiou a filosofia da pessoa do Tomás de Aquino, concebendo a pessoa como uma unidade ilemórfica do corpo-alma, essencialmente relacionada com a divindade e também caracterizada pela liberdade e responsabilidade moral. Ele planteou questões éticas e citou as normas éticas para psicólogos publicadas pela APA, the American Psychological Association, que foi publicada em 1953. Mas Pio XII falou para os concorrentes, os participantes do Congresso, e entre os participantes, muito importante foi Henri Pierron,
que era, nesse momento, o presidente honorário do Congresso. E Henri Pierron foi muito importante também para a psicologia aplicada do século XX na Europa, nos países da fala francesa, mas também para a América do Sul. Seus manuais, seus livros foram muito conhecidos nestes países. Então, o que ele falou foi muito importante porque ele reconheceu a autoridade da igreja para falar da pessoa humana e um objeto muito importante para a psicologia. Ele diz: Santíssimo Padre, é como uma emoção muito viva que torna a palavra para vos agradecer que tivestes a bondade de participar nos trabalhos do nosso congresso, conhecendo-nos esta audiência, onde transmitistes nobres princípios que se impõem e nós ficamos gratos de um modo muito especial a vós, que destes o apoio da vossa suprema autoridade moral aos nossos esforços para impedir que a ciência, em vez de servir o homem, venha ameaçá-lo, não só nos domínios das forças materiais, mas também na vida moral. Nunca sucumbisse a nenhum cansaço, a nenhuma admiração, blá, blá, blá. É um problema muito importante do homem, a dignidade humana, em contexto depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, a ameaça nuclear e todas essas coisas muito complicadas para a humanidade. Então, este discurso do Pio XII e Henri Pierron faz evidente que a autoridade religiosa e a autoridade científica convergiam neste evento para fornecer uma dupla legitimação para as práticas da psicologia aplicada. Que a comunidade precisava de ambas credenciais. Como que a psicologia passou da secularização pura e simples da psicologia para o entrelaçamento mútuo como campo religioso, visível em instituições psicológicas de tal prominência internacional como estes congressos, a International Association of Applied Psychology e tal. O primeiro que vamos a tentar compreender é a tarefa legada por a encíclica Eterni Patris, por o Papa Leão XIII, em 1879. Como falei antes, nesse contexto de secularização e o positivismo, a primeira tarefa que ele alegava era harmonizar a fé e a razão no mundo contemporâneo. Nesta tarefa, na filosofia neotomista, também com versões suaristas, agustinistas e outras integrações contemporâneas, como filosofias existencialistas, um existencialismo católico, fenomenologia, todas estas vertentes filosóficas contribuíam a essa tarefa de harmonizar a fé e a razão, a ciência, no mundo contemporâneo. Tudo isso no marco do positivismo, que fornecia uma psicologia sem alma. A tarefa era procurar compreender o homem como uma totalidade biopsicossocial, uma unidade ilemórfica de corpo, alma, espírito, que tinha uma dignidade infinita, que tinha uma liberdade essencial, aberta à transcendência e, em consequência, responsabilidade moral. Então, nesse marco filosófico, a psicologia científica que estava sendo criada em distintas instituições, diferentes países, na Europa, na América, tinha a tarefa de integrar as contribuições das suas bases psicofisiológicas e sociais diferentes, não uma abordagem teórica e metodológica, mas diferentes países tinham diferentes abordagens e a tarefa era integrá-las, procurando pesquisar as bases psicofisiológicas e sociais da personalidade e comportamento humano, conhecer o dinamismo dos processos e atos psíquicos, tanto inconscientes como conscientes. Então, a psicologia devia ser centrada na personalidade humana, que tinha todas essas facetas e dinamismos.
Se vocês se lembram, muitos diferentes acontecimentos marcam o início da psicologia científica na Europa. Se vocês podem lembrar-se dos jornais que foram criados, os congressos internacionais, dos laboratórios de psicologia experimental em diferentes países, podem compreender que existia muitas comunidades científicas especializadas na nova ciência psicológica, com diferentes abordagens metodológicos, teóricos, interesses intelectuais. Por exemplo, em 1876, em Inglaterra, foi criado o jornal Mind. Depois disso, até 1910, diferentes países tiveram criado seus jornais especializados em psicologia. Alemanha, França, Itália, Suíça. No lado dos laboratórios, o primeiro, como vocês já conhecem, o 1879, foi na Alemanha, mais 24 laboratórios foram criados depois em Itália, Dinamarca, Rússia, França, Bélgica, Suíça, Holanda, Áustria, Grã-Bretanha e Polônia. Em França, o primeiro Congresso Internacional de Psicologia foi celebrado em 1879 e depois disso, até 1910, Inglaterra, Alemanha, França. Isso fala de muitos diferentes centros de produção de conhecimento psicológico, de circulação, de relações de mestrado e discipulado, que são muito interessantes para analisar. Nesse contexto, o 9º Laboratório de Psicologia Experimental do mundo foi criado em 1891, em Bélgica, na Universidade de Louvain, que é uma universidade católica, e o principal criador desse laboratório foi o cardeal católico Désiré Mercier e seu colaborador Jean-François Heymans. Este é um acontecimento que fala de uma comunidade católica preocupada por a produção do conhecimento científico e plenamente insertada nesse contexto de instituições científicas que estavam sendo organizadas na Europa. Então, não só estavam interessadas, elas estavam integradas nas relações de produção e de circulação científica internacional. Então, tendo em conta as migrações intelectuais entre centros acadêmicos nos hemisférios norte e sul durante a institucionalização da ciência psicológica, e considerando estudos no Brasil que documentam certas migrações de conhecimentos e práticas psicológicas em instituições católicas, perguntamos-nos sobre a extensão deste fenômeno na Argentina. A tendência para a internacionalização da psicologia aumenta, o interesse pelas histórias locais com uma perspectiva policêntrica. Esta abordagem procura não só recuperar aspectos esquecidos da psicologia em centros não hegemônicos, mas também destacar as relações entre psicologias de diferentes países. Nesse sentido, a categoria de migração intelectual permite captar interrelações entre pessoas, conceitos e práticas psicológicas de diferentes centros. Então, vamos a perguntar-nos agora o que destino tiveram esses conhecimentos e práticas que circularam da Europa para a América do Sul, para a Argentina em particular, como foram compreendidos, como foram traduzidos, quais foram os mecanismos pelos quais eles se transmitiram e também o que causaram neste contexto. O livro de Misiak e Staud, que foi publicado no ano 1954, um livro muito tradicional, um texto muito tradicional neste objeto de estudo, Catholics in Psychology, a Historical Survey, nos mostra um panorama muito amplo e profundo deste movimento neoescolástico que foi criado depois do chamamento do Papa Leão XIII na psicologia internacional. Mas nós vamos
a mostrar só alguns desses centros que foram importantes para a Argentina por uma questão de pouco tempo. Vou falar de alguns em particular. O primeiro que vou falar é a Escola de Lovaina, porque ali foi o primeiro centro onde foi criado o primeiro laboratório e onde foram as primeiras relações de discipulado para outros países europeus e sul-americanos. Então, a Escola de Lovaina, eu vou falar de Mercier, Albert Michot, Joseph Nutin, Georges Delchalvers, Paul Freise. Alguns deles foram da Bélgica, mas Paul Freise foi francês e estudou com eles, como vou falar em seguida. Outro centro muito importante foi a Universidade Gregoriana de Roma, em Itália, e a Escola de Milão. A primeira foi com jesuítas. Os jesuítas uma comunidade católica muito importante na América Latina, especialmente no Sul. A primeira universidade da Argentina e das primeiras universidades da América do Sul foi a Universidade Nacional de Córdoba, e que foi criada pelos jesuítas e tem um papel muito importante nessa produção de conhecimento psicológico no contexto da neoescolástica. Outro centro importante é a Universidade do Sacro Cuore, em Milão, por causa do Agostino Gemelli, que foi uma figura muito importante para a psicologia aplicada, a psicotécnica, a psicologia da idade evolutiva, que foi transmitida na Argentina nessa época. A Escola de Madrid e a Escola de Catalão, em Espanha, é muito importante para a Argentina por as relações históricas que tem a Argentina com o Brasil, as relações culturais, e também na tradução de textos do francês, do inglês, do italiano para espanhol. É muito importante o que aconteceu em Espanha para a Argentina. E, por exemplo, alguns autores dos Estados Unidos, da Universidade Católica de América e também de Canadá, a Universidade de Montreal, eles escreveram em inglês, mas eles foram traduzidos e foram muito importantes e conhecidos na Argentina também. Então, vou falar para eles e vou falar que na Argentina tiveram muitas instituições universitárias interessadas nesta tipo de psicologia. Universidade Nacional de Córdoba, que foi, como falei, a primeira da Universidade do Sul, a Universidade de Buenos Aires, Universidade Nacional de La Plata, Universidade Nacional de Tucumán, Universidade Nacional de Cuyo e Universidade Nacional de San Luis, que é minha universidade. E também instituições científicas como o CONICET, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, é a instituição que desenvolve a pesquisa em Argentina. Instituições científicas como a CIP, também tiveram integração destes acadêmicos católicos que produziram no contexto neoescolasticismo. Então, o primeiro é a Escola de Lovaina. Como falei, o cardenal Mercier, um cardenal católico, ele estudou com Charcot, em França, na Escola de Salpêtrière, e tinha muito bem conhecido a obra de Wundt, a obra de William James. Ele publicou um texto, em 1897, Les origines de la psychologie contemporaine. E esse manual recebeu uma boa crítica em inglês, que foi publicada na Psychological Review. Isso fala de que ele conhecia a psicologia, mas também estava integrada nas discussões, nas principais discussões e instituições científicas internacionais da época. E ele organizou o laboratório Lovaina e encomendou ao primeiro diretor desse laboratório, Armand Thierry, que também estudou com Wundt. O mecanismo de autorização para fazer parte do sistema científico era estudos
nos principais laboratórios europeus, franceses, alemães. E depois, quando eles voltaram para Lovaina, eles faziam parte da direção das pesquisas. 10 anos foi o diretor Armand Thierry, mas o segundo diretor foi Albert Michotti, que também foi discípulo de Cardenal Mercier. Ele estudou com Bund e também com Würzburg, em Würzburg, com Oswald Kolbe. E sua pesquisa, seu objeto principal foi a percepção da causalidade. Fez do Laboratório de Lovaina um centro de referência europeu muito importante, onde muitas pessoas foram estudar com eles. Em 1919, ele criou uma escola de psicologia educacional aplicada da universidade. Esse centro, em 1944, criou o Instituto de Psicologia e Pedagogia Aplicada, onde eles faziam pesquisa e também desenvolvimento de testes psicológicos e se formavam psicólogos profissionais até o grau de doutor. Foi uma instituição pioneira nesse tipo em Bélgica. E em 1947, Albert Michotti fundou a Sociedade Psicológica Belga e foi o primeiro presidente dessa sociedade. Participou assiduamente em congressos internacionais de psicologia com grande reconhecimento. Então, não foi só importante para a Bélgica, foi importante a psicologia internacional, especialmente de fala francesa. Seu discípulo, Joseph Newton, também foi discípulo de Mercier e de Michotti, e ele foi cofundador da Sociedade Bélgica de Psicologia e da Revista de Psicologia Bélgica. Foi membro ativo da União Internacional das Ciências Psicológicas, da IUPSIS, e presidiu em 1972 essa organização e a organização dos Congressos Internacionais de Psicologia. Eles foram muito importantes para essas instituições europeias da psicologia. Depois, o que eu quero mostrar que Lovaina foi um centro de estudos para outros pesquisadores e acadêmicos importantes da Europa, especialmente em Espanha. 3 espanhóis, Mariano Gela, Juan Saragüeta, José Germain, que são muito estudados pelo Hélio Carpintero, eles 3 estudaram em Lovaina. O Mariano Gela, Juan Saragüeta e José Germain foram muito importantes para o desenvolvimento da psicologia na primeira metade do século XX. Lembrem-se que eles estavam ocupados pelo regime franquista e foi no contexto em que o Manuel Barbado, que foi um monge dominico, foi diretor do primeiro centro de desenvolvimento de pesquisa, que foi. Mas depois do franquismo, Juan e José, que contribuíram à inovação da a situação com a alma pelo neoscolarismo funcionou como uma unificadora para o humana e da personalidade a partir de uma perspectiva integradora permeável às bases culturais enraizadas no catolicismo, para além das mudanças políticas abruptas desse período. Tudo isso fala o Hélio Carpintero em diferentes estudos que ele faz. Também estudaram em Lovaina outros, como, por exemplo, Georges Delchauves, que eu falei, ele foi belga, mas ele migrou a Catalunha e ele trabalhou no Instituto de Cultura Superior, onde foi dirigido por Eugênio Dors, que foi um intelectual muito importante também para a psicologia argentina. Ele tinha relações com a psicologia argentina do período 1920 e 1930, e nesse contexto ele criou instituições onde também trabalhou Emílio Miriel Lopes. No laboratório de psicologia, estudos experimentais
sobre imagens, representação, movimentos, bases psicológicas inconscientes do comportamento humano, foi o papel que desenvolveu o Georges Delchalvers. Foi uma figura muito importante para a psicologia catalã e para o desenvolvimento dos estudos em psicologia aplicada, e estuvo um tempo pequeno, mas muito importante. E outra figura importante em Catalunha para o desenvolvimento da psicotecnia, o pioneiro da psicotecnia em Catalunha foi o jesuíta Fernando Palmés. Ele trabalhou nos laboratórios psicológicos pedagógicos do Colégio Máximo de San Ignacio de Sarriá para orientar e centralizar as observações dos gabinetes paidométricos que se organizavam nos colégios secundários da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi um centro muito importante de circulação de conhecimento para nós, então eu falo dele. E a Argentina tinha também vínculos com a Espanha por via da comunidade dominica, por meio da filosofia tomista, as sociedades tomistas. Uma figura que é muito conhecida na Argentina, o Monsenhor Derisi, ele tinha relações com o Manuel Barbado, que foi dominico espanhol, que eu falei no CSIC no período do franquismo. E Derisi fez viagens, participou de eventos científicos em Espanha. Alguns textos de Derisi foram publicados em Espanha, traduções, muitas coisas importantes para a Argentina. Em França, eu vou destacar apenas uma pessoa, e muitas pessoas, mas uma pessoa muito importante para a psicologia argentina por causa de seus textos sobre psicotecnia, foi Paul Freire. Ele estudou na Universidade de Lovaina, foi discípulo de Albert Michot, e ele fez com Michot, primeiro, investigação sobre a percepção, o processamento da informação e a psicolinguística, a memorização e a neuropsicologia. Depois ele mudou para a França e trabalhou com Henri Pierron, de quem falei no princípio desta conversa. E em França, Paul Freire fez pesquisa sobre a memória imediata no Laboratório de Psicologia Experimental e Comparada, que fora dirigida por Pierron. Mas ele criou o Instituto da Psicologia de Paris e também com Michot, Pierron, Piaget, fiz parte da criação da Associação da Psicologia Científica da Língua Francesa. Paul Freire presidiu a Comissão da Psicologia do Centro Nacional de Recherche Scientifique, como CONICET francês, mas também tive um papel muito importante em instituições internacionais como a IUPSIS, no Comitê Consultativo das Universités, nos Congressos Internacionais de Psicologia em Paris. Ele tinha uma militância no socialismo e também fiz parte do movimento do Maio Francês, a universidade, e tuvo um papel muito importante. E eu falei que foi muito importante também para a psicologia da América Latina, especialmente da Argentina, por causa de seu manual prático de psicologia experimental, que foi publicado em 1956 e depois traduzido para o espanhol. Em 1969, a Revista Latino-Americana de Psicologia começava seu primeiro número com o primeiro artigo do número, que foi publicado por Bichotte, e que se chamava Hacia la Unificación de la Ciencia Psicológica. Em 1976, o Michote foi convidado 3 vezes para dar palestras a receber menções honrosas no Brasil. Então, isso fala do reconhecimento que o Freire teve nestes países. E eu falei que na Itália
foi muito importante a Universidade Gregoriana de Roma. Ela foi uma universidade jesuíta muito frequentada por um grande número de sacerdotes de todo o mundo, também da Argentina. E a Universidade do Sacro Cuore de Milão, onde Agostino Gemelli, que foi um frei franciscano, ele foi neurologista, psicólogo, filósofo, e criou o Laboratório de Psicologia, e também fiz parte de muitos congressos internacionais de psicologia, foi o primeiro presidente da Academia Pontifícia das Ciências, e pelas duas vias que eu falei, a Universidade Gregoriana e a Universidade do Sacro Cuore, também temos migrações intelectuais da psicologia escolástica para a Argentina. Na Universidade Gregoriana foi muito importante porque por la via jesuítica, na Universidade do Córdoba, teve um filósofo, um sacerdote, José Maria Liqueno, que foi um franciscano italiano que migrou para a Argentina, pero ele estudou na Universidade Gregoriana durante o ano 1897 e depois migrou na Argentina. Ele publicou livros, textos de psicologia experimental. Ele tinha muito bem conhecido a psicologia experimental europeia e também argentina. Ele tinha uma crítica especialmente forte ao positivismo argentino, especialmente a José Ingenieros, que era uma figura argentina pioneira do psicologia experimental e positivismo argentino, mas ele também tinha reconhecido outras figuras do interior do país que faziam práticas na psicologia experimental no campo educativo, como foi o Victor Mercanti, e ele reconhecia como uma boa crítica os trabalhos de Victor Mercanti, mas não gostava da psicologia sem alma de José Ingenieros. O Gemelli tive uma enorme lista de manuais introdutórios de psicologia que foram distribuídas na Argentina. E ele foi convidado para o primeiro Congresso Argentino de Psicologia, que foi feito em 1959, e ainda que ele não se encontrasse presente, porque ele estava maluco, ele tinha um problema de saúde, ele encaminhou uma comunicação de sua autoria. E nessa Universidade de Sacro Cuore, com Gemelli, estudou uma pesquisadora muito importante, que falarei depois, que foi Miguelina Girau, e também Carla Sacchi, duas pesquisadoras em psicologia que fizeram parte do novo sistema científico criado na segunda metade do século XX. Então, nesta imagem, eu vou mostrar diferentes períodos de desenvolvimento da psicologia argentina, onde podemos assistir a influências da neoescolástica em distintas instituições universitárias. Nas primeiras décadas, na Universidade de Córdoba, depois, nas segundas décadas, na Universidade de Buenos Aires, Universidade de La Plata, como um movimento que buscava ultrapassar os limites do positivismo. Ele se chamava mais ou menos Colégio Novecentista por causa das influências do Eugenio Dors, que eu falei da Espanha, e alguns deles organizaram os cursos de cultura católica, que foi um movimento de circulação das ideias do neoescolasticismo, especialmente de Jacques Maritain, de Etienne Gilson, e também eles convidaram para Ortega y Gasset, não só a Universidade de Buenos Aires, mas também estes círculos católicos. E também nos anos 30 e 40, quando a profissionalização da psicologia por meio do campo médico e por meio da psicotecnia estava começando, nas universidades de Tucumã, universidades católicas como a Universidade de Salvador e outras mais, Universidade de Cuyo, São Luís.
e outras instituições científicas que foram criadas depois dos anos 50. Então, as primeiras apropriações do neoscolasticismo na psicologia na Argentina foram feitas ao redor dos anos 1900. Nessa época foram criados os primeiros laboratórios de psicologia experimental na Argentina, em Buenos Aires, em San Juan, e as ideias positivistas e anticlericalistas foram dominantes no campo político e científico. Essa provocou a reação antipositivista de muitos setores, mas dentro do catolicismo, a figura mais importante foi em Córdoba de José María Liqueno. Foi a primeira reação antipositivista. A mais conhecida foi em Buenos Aires na década de 20, mas a primeira realmente foi em Córdoba uma década antes e o pioneiro foi o Liqueno. Ele tinha muito bem conhecido a obra do Cardenal Mercier e também do Gemelli, em Itália, e através dos seus escritos, Liqueno publicou em jornais de Córdoba e formou muitos estudantes do centro universitário que fizeram parte da reforma universitária na Argentina. Na reforma universitária de 1918 começou em Córdoba e alguns de seus estudantes tiveram um papel importante nesse movimento. O livro que Liqueno publicou foi Compêndio de Psicologia Contemporânea, em 1919, e foi contemporâneo das obras também de José Ingenieros, que eu falei antes. Depois, houve uma reação antipositivista mais ampla na Universidade de Buenos Aires, Universidade de La Plata, e outras figuras fizeram parte desse movimento. Isto mostra uma rede de relações internacionais que promoveram migrações intelectuais entre o movimento neoescolástico e a psicologia local. Essas migrações ocorrem dos centros europeus e norte-americanos para as periférias sul-americanas, tanto no campo religioso quanto no campo científico, dependendo do período, de vários facilitadores e também de tensões que podem ser observadas. Na década de 1930, foi muito importante a organização do campo médico, procurando poner limite a outras figuras não médicas que faziam prática clínica. Então, atenções como a prática psicoanalítica que estava sendo difundida na Argentina foram muito fortes. Nesse contexto, também alguns médicos católicos introduziram a prática do psicoanálise e também alguns católicos procuraram uma apropriação católica da psicoanálise no campo médico. Uma figura muito importante para isso foi o Juan Ramón Beltrán, que fez uma apropriação janetiana e tomista da psicoanálise na Argentina. E uma figura que talvez não seja muito conhecida, mas foi muito importante, foi o jesuíta Leonardo Castellani. O pai Leonardo Castellani foi o primeiro doutor em psicologia na Argentina. Ele estudou na Sorbona e depois retornou para a Argentina e ele publicou diferentes textos e eu fiz o ensino em escolas secundárias, em colégios secundários do Buenos Aires. Ele fez livro, acho que tenho mais adelante escrito, título, estudo sobre a catarsis nos exercícios espirituais jesuítas, os exercícios espirituais de San Ignacio de Loyola. Ele fez uma análise do processo do catarsis
e essa foi seu tese na Sorbona e foi dirigida por Georges Dumas. E outro alemão muito importante que migrou para a Argentina foi Eduardo Kraft. Ele foi judeu, mas ele converteu-se ao catolicismo e adotou o pensamento tomista e fez primeiras integrações também em apropriações católicas da psicoanálise no campo médico. E ele foi o primeiro presidente da Sociedade Interamericana de Psicologia. Então, estou falando de pessoas muito importantes para o campo médico argentino e também internacional por la relevância de seus tarefas. Nas décadas de 1940, 1950, foram criados os primeiros cursos de psicologia nas universidades estatais e também privadas. E a prática da psicotécnica e orientação profissional foi o vazamento desses cursos, pela necessidade de criar profissionais nessas áreas de psicotécnica e orientação profissional, é que foram impulsados a criação dos primeiros cursos. E os diretores desses cursos foram precisamente pessoas católicas que fizeram parte do movimento escolástico. Por exemplo, Benjamin Aybar, que foi na Universidade de Tucumã, que é a norte da Argentina. Ele foi um agostino, um sacerdote agostino. Ismael Quiles, que foi um sacerdote jesuíta. E Plácido Horas, que não foi um sacerdote, ele foi um laico, ele organizou em São Luís. Ismael Quiles organizou em Buenos Aires, na Universidade de El Salvador, seu primeiro curso, e Plácido Horas em Argentina. O ano 1958, quando os cursos de psicologia foram criados, os primeiros cursos, também foi criado o CONICET. Foi a instituição que impulsa o desenvolvimento da ciência, de todas as ciências na Argentina e também da psicologia, mas não foi criado especialmente para desenvolvimento das ciências sociais. A psicologia e as ciências sociais tiveram um desenvolvimento mais lento, menos rápido no CONICET, no sistema científico, mas os pioneiros do que abriram o caminho para esse desenvolvimento foram psicólogos católicos que eu vou nomear agora, porque eles foram os primeiros doutores em psicologia do país, além do Leonardo Castellani, que eu falei antes, e que eles estudaram em centros europeus e também norte-americanos para estudar diferentes movimentos de psicologia científica, mas eles procuravam harmonizar com os princípios neotomistas todas essas correntes psicológicas. O primeiro e mais importante que eu vou falar é Horácio Rimoldi. Ele era um laico, nenhum desses foram sacerdotes, pais, ele foi um laico, mas ele tinha muitas fortes relações com a comunidade jesuítica. Ele estudou na Universidade de Oxford, depois voltou para a Argentina e depois estudou a Universidade de Chicago com Louis Thurston, e ele foi muito importante para o pensamento em organização dos estudos das testes, e foi uma figura importante não só para a Argentina, mas também para muitos países latino-americanos, porque muitos latino-americanos estudaram com ele em Chicago. Ele esteve em Estados Unidos em 1946 até 1970, todos esses anos ele morou nos Estados Unidos e pessoas de Europa, de Sul-América estudaram com ele. E colaborou como sistema científico argentino, assessorando, recebendo pesquisadores e muitas cooperações internacionais. Entre eles, a Ermelinda Fogliato, que foi uma laica claretiana,
Aí vez Liz Dana, que estudou primeiro na Sorbona, em França, Ana Maria Insua, ela morava em Buenos Aires e foi também na Loyola. Eles estudaram com Horácio Rimoldi e depois voltaram para a Argentina. A Miguelina Girau foi estudante do Gemelli na Universidade de Milão e depois estudou na Universidade de Harvard. Eva Mikusinski, que foi uma migrante polaca depois da Segunda Guerra Mundial, ela primeiro foi estudante de psicologia em São Luís e depois fez seus estudos doutorais na Universidade de Londres. E a Carla Sacchi, que estudou em Milão também. Todos esses foram os primeiros doutores em psicologia na Argentina e foram os pioneiros do desenvolvimento da psicologia científica no CONICET em diferentes instituições. Finalmente, eu quero chamar a atenção de diferentes textos que circularam nos primeiros cursos de psicologia de diferentes universidades. Eu tenho feito há muitos anos uma pesquisa onde eu vi nas referências dos programas que foram utilizados, os textos científicos dos cursos das aulas introdutórias da psicologia, muitos destes autores neoscolásticos que eu falei, apenas vou mencionar estes que eu mostro aqui, mas tem outros mais, Barbado, Brennan, Delchalvers, Gemelli, Michotte, Moore, Nitem, Paul Fraser, todos eles eram muito bem conhecidos nos primeiros cursos introdutórios de psicologia nas universidades que eu falei. Então, isto faz parte da circulação desta psicologia científica com uma alma que propiciou o neoscolasticismo na primeira metade do século XX. E se nós olhamos as casas editoriais onde eles foram publicados, em França, Bélgica, Espanha, podemos compreender o circuito de circulação e apropriação desse conhecimento. Muitos deles foram originalmente publicados na Bélgica, Itália, Estados Unidos, depois foram traduzidos para espanhol em Espanha ou em França, do inglês para francês, por exemplo, e por via espanhola e francesa, eles tinham chegado para a América do Sul e para a Argentina e foram distribuídos e lidos em universidades argentinas. Para finalizar, eu vou propor 3 pontos para discussão. O primeiro ponto, sintetizando a diversidade de instituições universitárias e científicas argentinas, onde a psicologia apropriou-se das ideias do neoscolasticismo e neoscolasticismo da psicologia. Primeiro, então, como o chamamento de Leão XIII, em Córdoba, existiu uma migração no campo da filosofia para a psicologia, no quadro da reação antipositivista, e foi um ativismo muito combativo pela crítica que este movimento neoscolástico fez ao positivismo e também pela defesa das hostilidades anticlericalistas dos anos anteriores à reforma universitária, e precisamente na cidade onde ela nasceu. Entendia-se que a batalha cultural se tratava na educação, pelo que os primeiros manuais locais de psicologia de inspiração neoscolástica podem ser entendidos como uma arma para esse efeito. Todos esses textos que eu mostrei foram parte dessa batalha cultural, acho que foi. Depois, o circuito de migrações ampliou-se à Universidade de Buenos Aires, Universidade de La Plata e outras universidades do Tucumã, Cuyo. E as teses doutorais, os concursos para profissões, as cátedras que foram criados
os seminários que foram oferecidos, tudo isso fez parte dessa produção de conhecimento, apropriação da psicologia científica com princípios neoescolásticos e a circulação deles. Primeiro, na psicotecnia foi muito importante, ferramenta, e depois os cursos de psicologia e a profissão científica em psicologia em CONICET, porque ela tensionava também com a psicologia hegemônica da Argentina, que foi a psicanálise. A psicanálise foi, fica sendo a psicologia hegemônica na Argentina, e os setores considerados científicos não gostavam do psicoanálises porque eles consideravam que era uma prática humanista, não científica, e ela tinha dependência, ou criava dependência do campo médico, por causa do sesgo clínico que delineava nos perfis profissionais dos primeiros cursos de psicologia. Então, a gente que fazia uma defesa da autonomia da psicologia, do campo médico, uma defesa da psicologia científica, achava no neoescolasticismo, nos princípios neoescolásticos, uma ferramenta para essa causa. Então, os católicos que trabalhavam no CONICET procuravam uma psicologia científica e em tensão com essa visão psicoanalítica. Outra coisa que podemos falar é a diversidade política dos acadêmicos escolásticos. Na Europa tem franquistas, tem socialistas, tem fascistas. Na Argentina tem peronistas, antiperonistas. Não há uma única filiação política deles, mas podemos compreender que em diferentes períodos o Estado argentino teve hostilidades como a Igreja Católica, hostilidades entre a Igreja e o Estado voltaram a ter impacto, primeiro no princípio do século XX, mas depois, como a presidência de Perón entre 1950 e 1955, e isso teve impacto no espaço universitário em que o neoescolasticismo se tinha propagado, levando à demissão dos cargos universitários de algum destes personagens que eu falei. O neoescolasticismo, tanto a psicologia filosófica e a psicotecnia, procurou discursos que precisavam ser relegados para trás dos novos discursos modernizadores, como aconteceu com o psicoanálise. E, finalmente, nessa diversidade de conhecimentos e de práticas políticas, podemos fazer uma visão de conjunto para além de uma base filosófica comum que revela uma heterogeneidade de saberes e práticas psicológicas, de trajetórias e filiações acadêmicas e de orientações políticas. Em todo caso, mesmo na universidade, parece que foi seguido um padrão uniforme na promoção de uma cultura científica que sustentasse uma psicologia autônoma, consciência e profissão, baseada numa visão integral do objeto do estudo, através de viagens, de formação ao estrangeiro e de relações de cooperação internacional, funcionaram como veículo de circulação de saberes e práticas de psicologias alternativas à psicoanálise, então hegemônica na Argentina. Ao mesmo tempo, contribuíram para a formação local de graduação e de pós-graduação e se inseriram no emergente sistema científico. Até aqui, muito obrigado. Muito bom, Andréia. A gente te agradece. Eu estava notando enquanto você estava fazendo a sua exposição, né, vários pontos que a gente pode pensar em semelhança e em diferença também, assim, né? Primeira questão que me chamou a atenção é a quantidade de personagens, assim, né? De pessoas que você foi listando e, né, para quem está ouvindo a gente, para quem conhece um pouco de história da psicologia, essa relação com personagens importantes para a psicologia no contexto internacional.
seja nos Estados Unidos, seja em países europeus, né? Então, essa é uma primeira questão que me chamou a atenção. Uma outra, que é um ponto que a gente tem visto aqui no contexto brasileiro também, é essa circulação não só de uma literatura de língua francesa, digamos assim, né? Mas uma chegada de uma psicologia pela via dos países de textos em italiano, né? Por conta dessa própria influência da igreja. E por fim, né, nessa primeira escuta, me chamou a atenção esse ponto final que você traz dessa diversidade política, digamos assim, né, de diferentes matrizes de pensamento mesmo, né, que é um elemento que muitas vezes a gente vê na literatura aqui no Brasil como se, ao falar de um intelectual católico, não importando quem fosse, todos pensavam da mesma maneira, né? E aí, quando você sinaliza essa diversidade de posição intelectual dessas pessoas, sinaliza para essa diversidade mesmo de apropriações, né? E aí, antes de passar para a Raquel, eu queria colocar uma pergunta, né? É, Como que você percebe, ou como que as pesquisas têm mostrado esse esforço institucional de grupos religiosos para a apropriação desse pensamento neoescolástico? É, Tentar esclarecer um pouco a pergunta, né? É, Você fala de diferentes personagens que foram estudar ou que por algum motivo tiveram acesso à literatura, mas me pareceu na tua fala que eram iniciativas individuais ou frutos de uma trajetória pessoal dessas pessoas, né, desses personagens. É, Como que você percebe a ação de grupos religiosos institucionalizados mesmo, né? Associações, congregações, enfim, como que você percebe isso aí no contexto argentino? E aí depois já passo direto para Raquel. Sim, eu fiz ênfase nos em esforços individuais, mas procurei mostrar um padrão, porque eu tinha um interesse a mostrar que eles estavam integrados no campo científico, mas não foram pessoas eh, isoladas. Mas eles fizeram parte de movimentos e de instituições católicas, como, por exemplo, os jesuítas, os claretianos, os franciscanos, os dominicos, e eles tinham organizações, por exemplo, sociedades tomistas. A sociedade tomista foi uma instituição muito importante. Revistas, jornais como, por exemplo, um jornal jesuíta como Stromata, publicações católicas que circulavam entre essas pessoas e, e que eles procuravam integrar. Acho que a fé católica especialmente, é uma resposta comunitária, mas também pessoal. Então, os esforços pessoais têm que ser feitos, mas eles respondem a esse chamamento da igreja e que foi vivido de forma diferente em diferentes congregações e diferentes anos. Eu não falei do Concílio Vaticano II, que marca o final deste período, e a processo de transformação do pensamento católico, que também fiz parte e tive transformações na psicologia, mas o que quero dizer é que não é uniforme, não é heterogêneo, mas há uma linha diretriz que todas as comunidades católicas salesianas, dominicas, franciscanas tinham parte, e as pessoas individuais fizeram suas trajetórias de aceitar esse chamamento, essa proposta. Tinham jornais, instituições como os colégios máximos, universidades católicas. A Universidade Católica foi uma empresa muito diferente do Brasil, não foi naturalmente criada sem
sem resistência do Estado argentino e de outros setores das sociedades. O primeiro intento da criação de universidades católicas na Argentina foi no ano 1920 e precisamente foi para responder esse chamamento de cristianizar a cultura numa sociedade laica e secularizada. E esse intento não foi possível até 1956, 1959. Em 1959, a lei argentina permitiu que as universidades católicas foram autorizadas para o ensino superior. Então, essa relação entre o catolicismo, instituições, movimentos, é institucionalizada, por exemplo, nas universidades. Bom, primeiro queria agradecer, né, de estar aqui também nessa live. Está sendo um prazer ouvir o trabalho da Maria Andréia, que combina muito com os trabalhos que Rodolfo e eu estamos fazendo, então ajuda muito a gente também a pensar. Eu, assim, fui pensando algumas coisas, né, que você foi apresentando e vou falar um pouco essas reflexões que eu fui fazendo, né? O primeiro ponto, assim, que eu acho que é um ponto muito legal da gente discutir é a questão da psicologia sem alma, né? Quer dizer, você diz, eles queriam fazer uma psicologia científica com alma, né? Então, isso é interessante porque não sei como é aí na Argentina, mas provavelmente tem isso também, até porque vocês tiveram, por exemplo, uma universidade de Córdoba que perdurou, né? Aqui no Brasil a gente demorou para ter universidade, né? E todo o trabalho que os jesuítas tinham feito foi destruído, né? Mas assim, a gente tinha aqui no Brasil, né, uma tradição de entendimento da psicologia como a ciência que estudava as faculdades da alma, muito ligado à filosofia, né? E, e isso tem um certo embate quando chega a República e o começo do século XX, porque, principalmente no campo da educação, eles começam a trazer uma outra psicologia, né? E uma psicologia que não é essa da alma, querendo mesmo é, acabar com essa discussão da psicologia da alma, né? E vem, por exemplo, né, a psicologia educacional, toda a relação aqui em Minas, né, com o Instituto Jean-Jacques Rousseau, com a Escola Nova, né? Então, assim, eu acho interessante, quase que uma, mesmo que você falou também, um desejo de apagar essa psicologia filosófica que existia até então, né, e colocar uma psicologia moderna no lugar, que fosse materialista, né, que fosse. Então, esse é o primeiro aspecto, assim, que eu queria que você falasse um pouquinho, se você conhece essa passagem aí, né, que é a do século XIX para o século XX, né? Aqui no Brasil teve muito a ver com a independência, né, com a República, com a chegada da República, né? E outra coisa que eu queria ouvir um pouco de você, assim, não, e uma outra coisa que me chama atenção também é como que o conceito de personalidade ele é central, né, nesses discursos. Aqui também aparece muito a questão da personalidade da pessoa. É verdade que a personalidade era um objeto da psicologia, né, que estava sendo muito discutido, mas me chama a atenção essa centralidade do conceito de personalidade, sabe? E eu fico pensando que isso tem a ver, quer dizer, me parece, a impressão que eu tenho, mas não sei, que foi um conceito que eles encontraram que era tratado pela psicologia e que a igreja e a tradição católica tinham uma grande contribuição para dar nesse tema, né? Então, queria que você falasse também um pouquinho, não sei se você já achou assim
essa questão dessa discussão sobre a personalidade, que é agora uma das coisas que está me interessando, né? E outra coisa, assim, que eu achei, assim, muito interessante é que, não sei, me pareceu que seu trabalho está voltado mais para psicologia experimental, né? Mas, ao mesmo tempo, você fala, a batalha se travava no campo da educação, exatamente como aqui, né? Então, tem também uma organização de uma psicologia educacional, né? Como a psicologia da educação, a educação era muito importante, eles também entraram muito fortemente na psicologia da educação, né? Aí eu queria, assim, ouvir de você um pouquinho, que batalha cultural que é essa que acontece aí na Argentina, porque aqui no Brasil a gente tem as reformas educacionais, né, da década de 20 que vão trazer toda a questão da escola nova e tudo mais, né? Então vai ter uma guerra assim nesse ponto, sendo que os católicos eram também escola novistas, não é que eles estavam contra a escola nova, mas eles estavam contra uma psicologia sem alma, uma psicologia materialista, uma psicologia sem Deus, né? Então, queria saber, assim, se você foi esbarrando nesse campo da educação, de uma psicologia educacional, que concepção de educação que eles estavam interessados, né? Se você pudesse falar um pouquinho isso. E depois também você falou da Sociedade Tomista Argentina. Se você puder contar um pouquinho mais, não sei que informações que você tem, porque aqui no Brasil também teve, né, todo esse movimento daí do neotomismo, do tomismo, de trazer o tomismo de volta, e teve o Centro Dom Vital, né, que foi um instituto também, né, de pessoas católicas que se juntaram para trabalhar a cultura católica, né? E dentro disso, a educação, a psicologia, as diversas ciências também, né? Então, eu queria saber como que era essa sociedade tomista argentina, como que ela se organizava, era de leigos, não era? Como é que era isso, sim? Bom, algumas coisas que vou lembrando-me com suas reflexões. Muito obrigada pelas reflexões, realmente muito interessantes, os pontos que você me diz. A passagem da República, acho que foi muito parecido, da República do Brasil, foi muito parecido da organização do Estado argentino dos fins do século XIX, e com relações muito hostis com a igreja também. O que você perguntou, Eu perguntei coisa demais, né? Eu perguntei a relação com a psicologia filosófica das como faculdades psicologia da. filosófica, sim. O positivismo dos esses anos de organização da República Argentina foi muito importante, mas no período das entreguerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, na Argentina, assistiu a um movimento filosófico muito importante, que procurava poner limites essas ideias positivistas, o mecanicismo, o materialismo. Então, as explicações materialistas e mecanicistas do positivismo dos primeiros anos do século XX não resultavam satisfatórias para a intelectualidade argentina em geral, não somente católica. Então, essa foi uma oportunidade grande para que as ideias do neoscolasticismo foram apropriadas no campo filosófico e também psicológico, porque a psicologia experimental dos primeiros anos do século XX já não foi tão aceitada, e a antropologia psicológica mudou-se para o centro do interesse da intelectualidade argentina em geral, não somente católica. Então,
a sociedade tomistas, por exemplo, tinha relações com intelectualidades das universidades de Buenos Aires, de La Plata. Alguns dos professores dessas universidades foram parte do movimento tomista, da sociedade tomista, como Octávio Nicolás de Ricci, como Tomás Casares. Foram figuras muito importantes e líderes dentro das universidades de Buenos Aires e La Plata. Não foram instituições que ficaram isoladas, mas integradas. E fizeram esforços conjuntos, por exemplo, para atrair visita de Jacques Maritain, de Ortega y Gasset, que eles fizeram parte desse movimento que eu falei, que se chamava o Colégio Novecentista, um grupo dentro da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, que foi um forte movimento intelectual de difusão de ideias antipositivistas e que ficaram no objeto do estudo da personalidade. A personalidade foi importante para a psicologia argentina por causa de suas relações com a psicologia francesa. A psicologia francesa foi muito importante para a psicologia argentina, o sesgo clínico e a visão da personalidade, por causa do campo médico também. A institucionalização da psicologia argentina dos primeiros anos do século XX, os médicos tiveram um papel muito importante e eles estudavam em França e os pensadores, os psicólogos franceses foram muito bem conhecidos na Argentina. Então, a personalidade como objeto de estudo do campo médico foi outra oportunidade para que o pensamento católico fora ser introduzido e apropriado. E a França é um país católico, então não tiveram problema em integrar essa visão da personalidade. E por causa dessas influências francesas e católicas no estudo da personalidade, a psicologia experimental foi muito resistida na Argentina depois dos anos 30. O movimento dos testes mentais no campo educativo foi outra oportunidade para trocar o pensamento à psicologia científica e não somente no campo filosófico, né? Na educação, nos debates na educação, por exemplo, os debates da década de 1950, educação laica ou livre. Laica é isolada do pensamento religioso, livre é universidades e escolas privadas, mesmo que confessionais ou não, mas a Igreja Católica tive parte em promulgação da autorização da Universidade Livre, escolas livres que tiveram autorização para o ensino católico. Então, acho que essa foi outra oportunidade para livrar essa batalha cultural institucionalmente. Uma questão que, acho que não sei se travou, voltou. Uma questão que eu fiquei pensando aqui, te ouvindo agora, Andréia, é, tem a ver com a construção dessas redes mesmo, né? E de maneira, me corrija se eu disser alguma coisa errada, né? Mas a impressão que eu tenho é que, semelhante ao que a gente faz aqui no Brasil, a gente está interessado em olhar o contexto europeu e o contexto dos nossos países, seja Argentina ou Brasil, né? Então, duas perguntas em uma só, né? O que que você percebe de uma rede sul-americana, né? Então, se existia ou não, quais eram os espaços que existiam para a circulação em contexto sul-americano? É, e quais são os desdobramentos que você imagina para esse campo de pesquisa, né? Porque
Com a tua fala fica muito evidente, pelo menos para mim, o meu desconhecimento, assim, né? A quantidade de coisas que aconteceram aqui próximas de nós e que eu desconheço, né? Então, duas perguntas. Uma, a questão dessa rede sul-americana, né? Para além de um olhar norte-sul. E uma outra é quais seriam os desdobramentos, quais caminhos a pesquisa nesse campo precisa percorrer ainda. Ah, eu queria só complementar isso, porque eu também fiquei pensando isso, porque, por exemplo, aqui o Jacques Maritain também veio para cá, né? Convidado por esse centro, que era o Centro Dom Vital. E eu fiquei pensando, ô, gente, será que eles combinaram? Será que foi na mesma época? Sim. Será que ele foi primeiro lá e depois para cá, ou primeiro cá, depois para lá? Né? Assim, a gente fica com, assim, pensando um pouco nessas relações, né? Na América Latina, na América do Sul, relações entre Brasil e Argentina, né? Eu acho que dá a gente porque tem muitos processos parecidos, né? Uhum. Sí, mas O Paul no, Freires também veio, né? Na mesma lógica. sí, nem sei si esos procesos de cooperación y relación entre los países de Sudamérica han sido, por un lado, en las instituciones científicas y por otro lado, nas instituciones católicas. É muito evidente as relações pelas comunidades católicas, como jesuítas, eh, franciscanos ou salesianos, outros movimentos. Essa é uma via de pesquisa, uma via de relações a pesquisar, e outra via diferente são as instituições científicas, como jornais, como, por exemplo, eu falei da Revista Latino-Americana de Psicologia, eu tenho pesquisado quem foram os pesquisadores que publicavam nesses anos e pude individualizar quienes deles foram parte destes círculos católicos. Outra via de pesquisa é quienes fizeram parte de organizações americanas, como a CIPI, ou outras que, por exemplo, colaboraram com Europa, como IAPI, International Association of Applied Psychology. Acho que essas instituições têm que ser pesquisadas mais, onde participavam argentinos, brasileiros, chilenos, quienes publicavam esses jornais, eh, quais foram as linhas de pesquisas que eles cooperavam. Eh, Acho que eles não foram reconhecidos como católicos em psicologia, eles foram cientistas. E eu descobri que foram católicos e que fizeram parte da ideias católicas que não foram individuais. Então, acho que são duas vias separadas que temos que integrar. Ah, então, isso foi uma coisa que eu vi muito forte no seu trabalho que eu quero aprender, Hum, sabe? Porque eu acho que aqui a gente acabou pegando muito nesse viés, porque aqui teve muito esse discurso de católicos e liberais, separando as duas coisas. E a gente vê que não é bem assim. Eram cientistas, eram educadores e que eram católicos e que e fizeram uma certa. Então, isso foi uma coisa que eu vi forte no seu trabalho. Essa, eu não sei, eu acho que eu ainda estou operando com uma divisão que o seu trabalho não tem e que eu preciso aprender, sabe? Então, achei muito interessante isso do seu trabalho, sabe? Isso foi uma obrigada. coisa que eu aprendi, assim, que eu espero aprender do seu trabalho. Obrigada. Sim, não tinha atentado por esse ponto de vista, assim, né? Porque no final das contas são pessoas trabalhando, assim, né? Que estão se unindo, que estão exercendo as suas atividades também, né? É, Agora, eu fico pensando assim também, ouvindo a Andréa falar, a Maria Andréa falar, eu acho que uma coisa que talvez coloque uma certa diferença entre Brasil e Argentina
é um fato da gente ter tido um processo de universidades, de construção e organização de universidades mais tardio do que a da Argentina, né? Então, acho que isso é quando você fala, assim, né, eu fico pensando que psicologia experimental que a gente tinha no Brasil, né? Como é que era, né? A gente não tinha uma organização universitária ainda. Você já tinha uma organização universitária há muitos anos, né? E aqui não, aqui a gente começou com isso no século XIX, com a vinda da família imperial. Então, quer dizer, em 1920 a gente tinha o quê? 100 anos de universidade, menos do que isso até, né? Então, fico pensando também se isso não coloca uma certa diferença também, né, na maneira como essas redes podem ter se relacionado e tudo mais, né? Sim, mas eh, talvez seja importante para comparar o ensino da psicologia nas escolas, ou prática psicológica nos gabinetes escolares de algumas congregações religiosas, salesianos, jesuítas. Acho que jesuítas é algo muito, muito importante para seguir pesquisando no século XX. Eh, eh, os jornais religiosos dessas congregações. Eu estudei eh, nos seminários, nos seminários de formação dos sacerdotes católicos. Eles tinham bibliotecas onde não podia faltar textos de psicologia. A psicologia foi uma matéria muito importante para a formação dos sacerdotes. Então, esse foi um centro de circulação da psicologia que temos que estudar. Uhum, uhum, sim. Não sei se Raquel tem mais algum comentário, pergunta? Não, Não? obrigada. Queria agradecer, Maria Andréia, pela disponibilidade aí em responder nossas perguntas, pela conversa, né, Sim, pelo aprendizado aí que ela propôs para a gente. sim. Então, vou passar para Maria Andréia, caso ela queira fazer algum último comentário. E aproveitar para agradecer, né, a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. A gente já tinha feito convite há algum tempo, então a gente ficou aguardando aí quase que um semestre para acontecer o encontro hoje. É, Depois, se quiser, Maria André, inclusive comentar do texto que você utilizou para a fala de hoje, que está publicado lá na revista no Peru, talvez alguém queira acessar o texto, né, que as informações E estão tão sim, pode condensadas lá. pode pôr o link se você quiser. O texto foi publicado há muito pouco tempo pela revista de Psicologia da Universidade Católica de São Paulo, em Arequipa, em Peru. Eles pediram para mim este texto e eu traduzi em português para compartilhar com vocês hoje. Então, se vocês googleam Pinheda, neoescolasticismo, vai encontrar muitos textos. Eu tenho um perfil do ResearchGate também, ou de CONICET, um repositório dos meus textos. Podem aliar ah, as minhas pesquisas também nesses repositórios. Sim. Então, queria te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, que a gente possa estreitar mais nossa relação, né, de amizade e de trabalho interessado nesse tema que poucos se interessam, mas que a gente acha muito, muito interessante e é muito rico mesmo, né? Eu sou que agradeço pelo convite e muito prazer de conhecê-los. Então é isso, gente. Obrigado por terem acompanhado a gente e em breve a gente volta. Obrigada.